Olá! O kanji de hoje é este aqui, que significa aprender ou estudar. Justamente por conta deste significado, ela costuma ser um dos primeiros ideogramas a serem introduzidos aos estudantes de língua japonesa. Ela compõe palavras como estudante ou até mesmo de escola, que veremos logo em seguida. A proposta deste vídeo, desta série de vídeos na verdade, é de pegar um único kanji e tentar dissecar ela ao máximo, pegando desde palavras do nível mais básico até os mais avançados. Vejamos o formato dela. Ela é formada por 3 tracinhos em cima, depois como se fosse um chapéuzinho e embaixo tem o ideograma de criança. Então, mnemicamente, você pode imaginar uma criança estudando abaixo de um telhado. Só tem que tomar cuidado para não confundir com o ideograma de letra, que é o ji de kanji ou de emoji, porque a parte de cima é só um único traço na vertical, enquanto este kanji, que é o tema da aula de hoje, são 3 traços que representam como se fosse a letra tsu do katakana. E antes de começar a falar propriamente dela, queria trazer uma curiosidade, que este kanji ela possui um formato que nós chamamos de kyujitai, uma fonte, né, um estilo antigo do kanji, que inclusive tem o dobro de traços, como você pode ver, que é a versão antiga, né, a versão clássica que ela foi aos poucos simplificada. E hoje em dia ela praticamente não é utilizada, mas ainda se encontra em textos mais antigos e também ela compõe emblemas de universidades justamente porque ela traz esta ideia mais tradicional. Então, se você for passar na frente de uma universidade, de repente pode estar escrito Daigaku, que significa universidade, com este ideograma, tá bom? E bem, vamos falar do kanji propriamente dito. Ela tem 2 leituras, é a leitura Gaku, a leitura chinesa, e a leitura Manabu, na sua forma verbal, é a leitura japonesa. E, bem, Manabu significa aprender, vamos falar dela mais adiante, mas o foco aqui vai ser principalmente palavras formadas pela leitura chinesa, que é Gaku. Uma das primeiras palavras que aprendemos ao estudar japonês é o Gakko, que significa escola. E aqui já acontece uma questão curiosa, porque o Gaku vira Ga e Tsu pequeno, acontece uma contração, né? Acontece uma oclusão do som. O Ku vira um Tsuzinho pequeno. Em vez de ser Gakuko, vira Gakko. E se a gente tentar pronunciar Gakuko rápido e várias vezes, Gakuko, 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 Gakko, a gente percebe que as palavras vão se modificando para acomodar melhor a pronúncia. E este fenômeno acontece em diversas formas na língua japonesa. Aprendam, neste caso de Gaku, que se a palavra que vier em seguida for da coluna do Ka, Kakiku, Keko, pode acontecer com uma alta probabilidade esta oclusão, virando, em vez de ser Gakuko, virar Gakko, com um tsu pequeno, ok? E apenas com esta palavra Gakko, que significa escola, podemos ter diversas variações. Por exemplo, temos o Shogakko, que representa o ensino fundamental 1, mais ou menos aqui do Brasil. Crianças de 7 a 12 anos frequentam o Shogakko. Sho significa pequeno. Depois, eles seguem para o Chugakko. Chu significa meio, médio, e Gakko é escola. Chugakko são crianças de 13, 14, 15 anos. Né? E depois, eles seguem para o que chamamos de Koko, mas que não tem mais, né, o kanji de estudar, mas ela na verdade é uma abreviação de Kotogakko. Koto significa algo como elevado, né, alto, e o Gakko é escola. E Kotogakko abreviou e virou Koko, certo? E depois de Koko, que representou como se fosse o ensino médio, que são adolescentes, né, já de 16, 17, 18 anos, eles seguem para o Daigaku, que significa universidade. Dai é grande e Gaku é o de estudar. Então, Daigaku é a universidade, faculdade. E é curioso, né? Porque começa com Shou, que é pequeno, Chu, que é médio,
Ko, que é alto, elevado, parece ser de outra categoria, e Dai no final, que é grande. Tem toda uma questão histórica para isso, mas não vou entrar nos pormenores. Mas depois do Daigaku, também temos o Daigakuin, que significa a pós-graduação. Então, estudantes de pesquisa, mestrado, doutorado, eles entram nessa parte de Daigakuin. In aqui indica instituição, né? Então acaba tendo esta forma. E as pessoas que estudam em qualquer uma dessas instâncias são gakusei. Aqui está sendo composto com o ideograma de vida. Ela, então, digamos, um mnemônico, né, aquele que vive de estudos, né, digamos assim, representa estudante, é a palavra genérica. E, só um parêntese, eu falei das idades agora há pouco, né, de cada período escolar, que é 6 anos para o shogakko, 3 anos para o chugakko, mais 3 anos para o koukou e geralmente 4 anos para o daigaku, que é a universidade. E tudo isso são estudantes que seriam gakusei, bem, mais para o do chugaku em diante, né, para o shogakko, geralmente usa outra palavra que é gakudo, por exemplo. Mas enfim, por que eu estou falando essa questão, abrindo este parêntese? Um dia me perguntaram como que se diz adolescente em japonês. E por mais que exista uma tradução literal da palavra adolescente, é muito mais de praxe os japoneses utilizarem estas palavras que indicam estudante de tal período. Se é estudante de ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 ou de ensino médio para se referir. Ou simplesmente fala gakusei, né, para indicar que fulano ainda é estudante, ainda está nessa faixa de idade entre seus 10, 12, 13 anos até a universidade. E para ser mais específico, usaríamos a palavra, por exemplo, shogakusei, que na verdade já ainda é criança, né? Shogakusei, estudante de ensino fundamental 1, como falei, de 7 a 12 anos. Depois tem o chugakusei, de 13 a 15 anos. Kokousei, que é de 16 a 18 anos. E Daigakusei, que por padrão costuma ser estudantes de 19 a 22 anos. Então, essa é a ideia que os japoneses têm quando fala, fulano é o primo de tal, já é kokousei. Então já tem uma ideia da idade, né? Inclusive pode especificar falando o ano escolar. Tá? Então é mais um pouco desta, desculpa devagar um pouco, mas é uma questão interessante, né? Nós falamos, fulano é adolescente ainda, né? Com tantos anos, a gente foca mais na idade, só que no Japão é mais comum falar que está em tal ano escolar, tá? E tem também o Daigaku Insei, Daigaku In de pós-graduação, sei como sufixo, né? Eu sou um Daigaku Insei, estou fazendo mestrado na Universidade de São Paulo na área de letras, né? E, bem, ainda deste universo de escolas, podemos compor várias palavras com este ideograma de estudo. Uma delas é nyugaku. Nyu é o ideograma de entrar, neste caso ingressar, né? E ela representa a entrada, digamos, na escola. Então, você entrar em um ensino médio, você entrar numa universidade, usa-se este termo que é nyugaku. E os japoneses eles têm muitos ritos, né? Eles têm muitas cerimônias para o início e o fim de ciclo. E por mais que aqui seja comum, por exemplo, ter cerimônia de formatura, imagino que poucos de vocês tenham experienciado uma cerimônia de ingresso na universidade ou na escola. E isso é um grande evento no Japão. Quando a criança, né, ou seu filho entra no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, vai ter uma cerimônia de ingresso que chamamos de Nyugaku Shiki. Shiki significa cerimônia, então é cerimônia de ingresso na escola. E é o momento que as crianças usam o seu uniforme novo, colocam a mochila e vão para a escola, e os pais vão com as suas roupas formais para ver os seus filhos, né, entrando na escola. Né? Na faculdade também pode acontecer também. Então essa é uma particularidade que não tem tanto aqui no contexto ocidental. Essa coisa de seguir os estudos, né, por exemplo, da ensino médio para a faculdade, nós chamamos de shingaku. Shin significa avançar e gaku é o de estudar. Inclusive, as escolas que têm essa preparação para o vestibular
são chamados de Shingakukou. Shingakukou, Shingaku de avançados estudos e o Kou de escola. Hoje em dia, muitas pessoas parece que falam Shingakou, né, por conta dessa questão do som oclusivo. A gente tem que diferenciar uma coisa aqui, que o Shingakukou, ela é composição de Shingaku, que significa avançar, e o sufixo ko de escola. Não é Shingakou, mas sim é Shingakukou. É uma distinção que é importante para saber se a gente traz essa alteração fonética ou não, tá? Enfim, além disso, o que mais temos? Temos Gakuwari, que é a abreviação de Gakusei, que é estudante, Waribiki, que significa desconto. Gakuwari é uma abreviação de Gakusei Waribiki. São os descontos que tem para os estudantes, seja a entrada de museus, compra de ingressos, né? Essas coisas assim. Ou para comprar um computador, por exemplo, algumas lojas oferecem esse tipo de promoção, né? E também tem a palavra que é Gakureki. Reki significa história, né? É como se fosse o histórico acadêmico. O Japão é um país que valoriza muito se a pessoa tem ensino superior, se fez faculdade e se fez, em qual universidade fez. Foi numa universidade famosa, como a Universidade de Tóquio, Keio, Waseda, ou se foi numa universidade que ninguém conhece. É uma coisa que eles importam muito, tanto é que no Japão, pelo menos a impressão que eu tenho, é de que é mais valorizado em qual universidade você entrou do que em qual curso você é formado na hora de selecionar os candidatos, né? O que é uma coisa bem curiosa. E esta sociedade que valoriza muito, né, este desempenho acadêmico das pessoas que estudaram para entrar numa boa universidade é referido como Gakureki Shakai. Shakai significa sociedade, né? Então a sociedade que tem como valor, né, valorização esse histórico acadêmico, né, todo esse mérito acadêmico da pessoa. E o gaku, agora mudando um pouco de ramo, ela pode também ser utilizada agora como um sufixo para se referir às áreas acadêmicas. Algumas palavras têm um som engraçado para os brasileiros, né? Até lembrando agora, shingaku também fica um pouquinho engraçado em português. Enfim, mas tem a palavra kagaku. Ka, neste caso, é o ideograma que significa ramo, área, né, classificação. Gaku é o estudo. Então, é o estudo organizado por áreas de disciplinas, o que se refere justamente à ciência, né? E tem diversas áreas de conhecimento que podemos trazer. Então, o estudo de textos, com a palavra bun, vai virar bungaku, que significa literatura. Se eu pego o de direito, né, leis, vai virar Hogaku, que é o direito, né, o estudo das leis. Se eu estudo da medicina, naturalmente vai ser o campo da medicina, vai ser Igaku, I significa medicina. Então tem várias palavras que podemos compor assim. Engenharia é Kogaku. Ko aqui significa técnica, digamos assim. Então é estudo das técnicas, é Kogaku. Temos também outro Kagaku. Este Kagaku, que vocês estão vendo aqui na tela, o primeiro K é o kanji que representa transformação, mudança. É o estudo das transformações, que significa a química, né? E, inclusive, dentro, né, das pessoas da área, para não confundir, porque são duas palavras com significado semelhantes, né? Ciência e química, este pessoal da química se refere à química como bakegaku, porque uma das leituras possíveis do primeiro ideograma é de bake, como de bake de bakemono, de monstro, né? E falam bakegaku para diferenciar de kagaku, de ciência. É uma coisa que pode acontecer. Outro que precisa de um pouquinho de maturidade para estudar é como se compõe com o su de número. Aí vira sugaku. Sugaku, que significa matemática. Eu sou biólogo. Ser vivo em japonês é seibutsu. Seibutsu é coisa viva, literalmente, né? Sei é vida, butsu é coisa, então coisa vida. Então seibutsu gaku é biologia. Ou shakai, que eu falei agora há pouco, né? De gakureki shakai. Shakai é sociedade. Estudo da sociedade é sociologia. Shakai gaku. Jinrui é humanidade.
Jindui gaku seria antropologia. Gengo é idioma, língua. Gengo gaku seria linguística. E assim sucessivamente. Tem diversos ramos, se eu falar todas elas, este vídeo vai ficar com mais de 1 hora de duração, então vou ficar por aqui. E uma dúvida que algumas pessoas vieram, né, geralmente de universitários, é como fala curso, né, ou a faculdade. Aí tem que pensar na hierarquia, né? Então, aí, se a hierarquia maior é daigaku, que é a universidade, as faculdades costumam ser referidas como gakubu. Gaku, novamente, né, de estudo, bu é departamento. Então, é departamento acadêmico, faculdade, seria dito referido como gakubu. E o curso mais específico seria referido como Gakka. O K é o mesmo K de Kagaku, que é o de setor, classificação, áreas, enfim. Então, você pode referir ao curso de medicina como Igakubu, faculdade de medicina, Igakuka, né, curso de medicina, que pode ter outros cursos dentro da faculdade de medicina, né? Ou Kogakubu, faculdade de engenharia, Kikai Kogakuka. Então, Kikai Kogaku, engenharia mecânica. Então, estou fazendo o curso de engenharia mecânica na faculdade de engenharia. Então, são outras composições possíveis, né? Ainda pensando nesse universo da academia, temos a palavra Gakkai. Kai é o ideograma de encontro. Veja que aqui aconteceu a oclusão de novo, né? Não é Gakukai, mas sim é Gakkai, que significa congresso. Né? Congresso acadêmico refere-se, nós chamamos de Gakkai. Quem é acadêmico, quem é pesquisador, quem estuda, né? Chamamos de Gakusha. Sha como sufixo de pessoa, profissão. Né? Gakusha é estudioso, pesquisador. E voltando alguns anos, era comum usar a palavra Rangaku. Ran aqui se refere à Holanda. Rangaku eram os estudos da Europa da era Edo. Por que é Holanda? Porque Holanda era um dos únicos países, né, o único país do Ocidente que era aberto para ter contato com o Japão por meio da atual província de Nagasaki. E por lá entrava conhecimentos da ciência e tecnologia, né, europeu, e como vinha por meio da Holanda, era chamada de Rangaku. Lembro bem de ter lido, né, que a parte da anatomia humana, teve uma contribuição muito forte desses estudos que veio por meio da Holanda. Né? O primeiro livro de anatomia traduzido do Japão veio por lá, se não me engano. Né? Então, os estudos europeus durante a Era Edo específico, né? Mas era citado como Rangaku, porque era o ponto de contato que o Japão tinha com o Ocidente. Estou falando de diversas curiosidades aqui, né? Diversos conhecimentos aleatórios, e tudo isso pode ser incorporado numa palavra que chamamos de Zatsugaku. Zatsu significa algo desorganizado, bagunçado, né? Ou genérico. Zatsugaku significa curiosidade. Outro que precisa um pouquinho de maturidade é Dokugaku. Dokugaku. Doku significa sozinho, solitário, gaku estudo. Então pessoas que são autodidatas chamamos que são Dokugaku. Né? Dokugaku de Nihongo o benkyou shimashita. Eu estudei japonês por conta própria. Então Dokugaku significa esse autodidatismo, certo? E outra palavra que é bastante utilizada, também composta por kanji básico, é Kengaku. Ken é o ideograma de ver. Kengaku é o de visita de estudo. Você vai a uma fábrica, né? Você pode ir para um instituto, com a escola, por exemplo, né? Com o objetivo de estudar, de aprender. Então essas visitas com o objetivo de estudo nós chamamos de Kengaku. Ok? Bem, falei muito de Gaku, que é a leitura chinesa. Vou falar rapidinho da leitura japonesa, que é o Manabu. Tá? Que é o verbo que significa aprender, estudar, adquirir conhecimento, algo nessa linha. Então, aprender japonês, Nihongo o manabu. Aprender do professor, Sensei kara manabu. Aprender do vídeo, Doga kara manabu. Né? Então, usando as partículas, né? O é o objeto do que você aprende, o kara é o ponto de origem. Né?
Se eu quiser utilizar como meio, pode usar a partícula de também, né? Então, YouTube de manabu, aprender no YouTube. Ou Gakko de manabu, aprender na escola, como local onde acontece a atividade. Este manabu, ela vem de uma palavra que significa imitar, que é mane. Este mane, na sua forma verbal antiga, virou manebu e se transformou para manabu, porque a gente aprende justamente imitando, né, o mestre, vendo como que as coisas são feitas. Então, manabu vem de manebu. E este manabu também, por conta desse significado, tem pessoas que se chamam manabu, por exemplo. Né? Manabu falei na pronúncia brasileira, né? Mas manabu pode ser um nome em japonês também. E o manabu também pode se transformar em substantivo, ficando manabi, aí significando aprendizado. Tanto é que tem esta palavra que estou mostrando aqui para vocês, ela pode ser lida como manabiya, que significa basicamente o local onde você aprende, escola, né? É uma forma mais figurativa, mais poética de se referir à escola, manabiya. Mas por conta dos kanji, além de manabiya, ela pode também ser lida como gakusha. Gakusha, né? Sha, esse segundo ideograma representa um local, um espaço, tá bom? Bem, eu acho que eu falei bastante aqui, então só vou finalizar este vídeo com um provérbio que eu inclusive aprendi enquanto estava montando este roteiro, e eu vou ler aqui, que é o seguinte: Manabu ni itoma arazu to iu mono wa itoma ari to iedomo mata manabu atawazu. Então está escrito numa linguagem super clássica, eu não vou traduzir trecho por trecho, mas ela fala o seguinte: quem diz que não tem tempo para estudar, mesmo que tenha tempo, não conseguirá estudar. Então é aquela coisa, né? Vou fazer tal coisa quando tiver tempo. Esse tipo de comportamento, né? Se tiver tempo eu faço, no final a gente acaba não fazendo. Então achei este provérbio um pouquinho interessante, e acho que não é o caso de vocês que chegaram até aqui no final do vídeo para aprender, né? Seja assistindo este vídeo enquanto lava a louça, né? Enquanto vocês estão no transporte, enfim, estão utilizando este tempo para, em vez de assistir vídeos curtos, estão aqui para aprender a língua japonesa. E aproveitando a deixa, eu não posso deixar de comentar sobre o nosso curso Japonês Essencial, que é a nossa maior aposta para ensinar a língua japonesa por meio da internet. Inclusive, temos aulas específicas de kanji, mas naturalmente não consigo falar durante todo este tempo, né? Acho que devo estar falando por mais de meia hora aqui, ou quase isso, pelo menos, sobre um único kanji. Dentro do curso falamos de uma maneira bem mais sucinta, mas também, né, com a densidade necessária para o nível que nós trabalhamos. O Japonês Essencial é um curso online em que tem como objetivo desenvolver as 4 habilidades do estudante, desde o nível 0, para poder aprender a falar, escutar, escrever e ler em língua japonesa. As matrículas podem estar abertas ou não a depender de quando você estiver assistindo este vídeo, mas de todas as formas vou deixar o link aqui na descrição que você vai ser encaminhado ou para a site da matrícula ou para o site que você pode colocar seu nome na lista de espera. É um curso que se propõe a ensinar o japonês básico até mais ou menos o nível N5 da língua japonesa, e se você tiver vontade de aprender japonês conosco, será um imenso prazer tê-los como nossos alunos. Bem, mas é isso. Se você assistiu até agora, eu ficaria bastante feliz se vocês puderem deixar um like, seria muito gentil da parte de vocês, e seria mais gentil ainda se vocês puderem se inscrever no nosso canal para que possamos trazer mais conteúdo sobre língua e cultura japonesa por aqui nas redes sociais. No mais é isso, muito obrigado por ter assistido este vídeo até agora e nos vemos na próxima semana. Sayonara!